graça e a paz do nosso Senhor Jesus, mais um dia dos nossos devocionais. Estamos estudando o livro de Lucas, né? Te convidamos a estudar e a ler junto com a gente e aplicar isso sobre a sua vida, que é importante a gente aprender, né? Da meditação é quando a gente aplica sobre as nossas vidas. E ainda mais um capítulo interessante como esse, um capítulo que nós podemos dizer que é muito atual. Se ele tivesse sido escrito para a igreja, para os crentes do dia de hoje, não seria... pareceria muito claro, né? Porque as dificuldades que nós estamos passando, dos ensinamentos, dos propósitos, do jeito de viver, do estilo de vida dos cristãos dos dias de hoje é muito parecido com essas questões, com esses ensinamentos que nós vamos aplicar a partir do livro de Lucas, no capítulo de número 17. E eu não estou falando da parte final do livro, né, que fala de escatologia, que fala das dificuldades dos dias do fim, né, dos últimos dias. Não estou falando sobre isso, né, porque nós poderíamos citar essa parte do livro também. Mas eu queria deixar hoje para você meditar 3 partes do livro muito interessantes. Primeiro, que o capítulo já começa com Jesus dizendo aos discípulos: é impossível que não venham os escândalos, né? As vergonheiras, vamos dizer assim, no nosso meio, no meio do corpo de Cristo. É impossível que isso não venha, né? Vão haver escândalos, e muitos escândalos estão acontecendo no meio da igreja nos dias atuais. Infelizmente, que geram frustrações, geram dificuldades, geram afastamentos, geram pessoas desconfiadas com a igreja por causa de tantos escândalos. Mas Jesus falou: isso é impossível que não aconteça, eles vão acontecer, né? E quando acontecerem, melhor seria essas pessoas que causam os escândalos, né? Se elas causarem, e muitas vezes são pedra de tropeço para a vida de muitas pessoas, então melhor seria essas pessoas colocarem uma pedra no pescoço e se jogar dentro do mar, né? Porque o juízo de Deus, a justiça de Deus sobre essas pessoas vai acontecer de uma forma ou de outra por ter enganado, por ter causado escândalo e por ter atrapalhado e frustrado a vida de muitos irmãos em Cristo. Também existe a chance do arrependimento, e se você é um daqueles que tem causado escândalo, tem pregado um falso evangelho, né, que você ainda se converta, se arrependa e volte para o caminho, volte para Jesus. E depois, um pouquinho depois, Jesus já fala, encaixando nisso, já fala acerca do perdão, porque os discípulos, sabendo disso, vendo essas questões do escândalo, eles logo perguntam para Jesus: nós devemos perdoar? E Jesus já diz: vocês devem perdoar os irmãos, devem perdoar uns aos outros, né? Isso convém, né? E perdoar todas as coisas, todas as causas, né? Para caminhar junto com as pessoas é obrigado a ter esse perdão. E aí os discípulos já ligam: mas perdoar desse jeito, né? E perdoar essas pessoas que são pedra de tropeço, que causam escândalos, né? Mesmo que elas se arrependam, não é uma coisa tão simples e tão fácil. E aí Jesus falou: não, isso aí eu sei que talvez seja difícil para o homem, né? Mas para Deus nada é impossível, né? E nós devemos caminhar junto com Deus. Nós que estamos caminhando junto com Cristo, caminhando junto com Deus, temos que pedir a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas para que nós possamos, né, ser auxiliados por Ele para podermos perdoar as pessoas, né, e seguir Cristo em todas as circunstâncias das nossas vidas, nas nossas atitudes e também no nosso caráter. Mas o que mais chama a atenção do texto de Lucas, capítulo de número 17, é a questão muito conhecida da igreja, muito conhecida das pessoas, a questão da cura daqueles 10 leprosos, né? 10 leprosos clamam a Jesus para serem curados, e todos os 10 são curados, mas um apenas volta. Um apenas volta para glorificar a Deus, um apenas volta para agradecer a Deus por tudo que tinha acontecido na vida dele. A lepra era uma doença terrível, né? Ainda é uma doença terrível, mas é pouco comum hoje, né? Mas naquela época era muito comum, acontecia muito com as pessoas, e as pessoas iam se desfazendo, vamos dizer assim, iam perdendo a vida, perdendo os sentidos, né? Principalmente os sentidos epiteliais, né? De toque e outras coisas, e ia perdendo também a questão da sociedade, a questão da relação social, né? Porque eram afastadas, eram colocadas em quarentena, eram colocadas em lugares afastados para não contaminar outras pessoas. Então imagina, né, o emocional abatido, imagina o físico abatido. Então tudo era uma questão de tempo, né, para essa pessoa morrer, e morrer isoladamente, morrer triste, né, morrer amargurada, morrer sozinha, né, que é o mais difícil de todas as coisas. E aí essas pessoas vão até Jesus, esses 10 leprosos vão até Jesus, e Jesus cura os 10, mas apenas um é grato ao Senhor.
apenas um volta para glorificar a Deus e para agradecer a Jesus por tudo que ele tinha feito. E eu vejo isso muito claro, eu vejo hoje as pessoas indo à igreja porque estão precisando de alguma coisa, estão precisando de uma cura, estão precisando de um emprego, estão precisando de uma libertação, estão precisando de algo, né, de algo que um problema que precisa resolver na família. As pessoas vão para a igreja angustiadas e aí vem o milagre de Deus, as pessoas são abençoadas por Deus e logo as pessoas se afastam do Senhor, seguem os seus caminhos e não desejam seguir a Jesus, não desejam ser discípulos do Senhor, não desejam aprender de Jesus, elas apenas querem serem satisfeitas nas suas necessidades. Poucas são aquelas que, depois de serem satisfeitas nas suas necessidades, terem as suas orações respondidas, poucas são aquelas que verdadeiramente voltam para o caminho, que voltam para Jesus e que querem verdadeiramente seguir Jesus. Então isso é um ensinamento para a gente, queridos. Eu sei que muitos de vocês, talvez que estejam me ouvindo, estão vindo à igreja, estão congregando em algum lugar em busca de algum auxílio da parte do Senhor. Esse auxílio virá, Deus ouve orações, Deus nos escuta e muitas vezes Deus faz o seu milagre quando é da sua vontade. Deus derrama muita graça sobre a nossa vida, queridos. Mas não seja como esses 9 leprosos. Não se afaste do Senhor depois de receber a sua graça, depois de receber a sua bênção. Se aproxime dele, se achegue a ele. Não que isso vai evitar que outros problemas aconteçam, não. Muitos problemas virão, porque eu digo sempre, né, que os problemas, né, as dificuldades dessa vida, os sofrimentos dessas vidas, as provas que essa vida nos dá, são objetos que o Senhor usa para trazer para as nossas vidas o crescimento e o aperfeiçoamento que Ele deseja. Não é por causa disso, não é porque Ele vai evitar essas circunstâncias, mas é porque este é o caminho, este é a verdade. Sem Jesus não dá, sem Jesus é impossível. Nós temos que continuar com Ele, seguindo Ele, porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Então seja grato. Seja grato a Deus, siga o Senhor Jesus, porque se Ele fez algo por você, pode ter certeza que isso é apenas um começo. Ele vai fazer uma transformação completa na sua vida. Creia nisso, queridos. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, um grande abraço em nome do Senhor Jesus. Amém.